todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. E hoje vamos estudar a terceira parte do segundo capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna. A primeira parte nós vimos a importância do nosso tempo e da nossa fala. E a segunda parte, estamos estudando um pouco da obsessão e da loucura. E hoje vamos findar essa segunda parte do livro, esse segundo capítulo do livro, dando continuidade na lição. Esta é a definição científica dos nossos amigos que, como nós outros, antigamente só possuem o recurso de diagnosticar e analisar as minudências atômicas. Eles não tinham, na época, os recursos necessários para tratar o doente. Além do internamento e dos tratamentos que eles tinham na época, que eram eletrochoque, que eram várias situações que só amenizava a situação. Hoje, os jovens, os mais jovens, não conhecem as camisas de força que antigamente se usava. Não conhecem como era tratado o doente. O doente, ele era tratado como se fosse uma pessoa completamente de outro planeta. Eles trancafiavam os doentes num sanatório e topava e deixava lá. E quando não, eles acorrentavam, colocavam camisa de força e assim por diante. E esse era o tratamento antigamente. Arabescos de ouro sobre a areia do Saara não tornariam o deserto menos árido. Assim, a terminologia brilhante sobre o quadro escuro do sofrimento. Então as pessoas simplesmente eram colocadas de lado, eram internadas e separadas por alas. Os mais perigosos eram isolados completamente e não tinha nem visita. E algumas eram até acorrentadas, como eu já disse. Tal o sofrimento, né? Precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita, em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos, que atravessa a zona de raciocínios falíveis do homem e que lhe penetre o coração, restaurando-lhe a esperança no eterno futuro e revigorando-lhe o ser em suas bases essenciais. Precisamos, sim, nos preocupar mais com esses nossos irmãos e mostrar para esses irmãos que tudo é passageiro. Mostrar para a sociedade que essas pessoas existem e que temos uma parcela de culpa, pois fazemos parte dessa sociedade e que ainda não entende essa dinâmica da doença. As noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na crosta da terra, conferindo à criatura não somente as armas com que se deve guerrear os estados inferiores de si própria, mas também lhe fornecendo o remédio eficiente e salutar. Quando os médicos, os enfermeiros, os familiares e a sociedade como um todo tiverem conhecimento da reencarnação, que a vida não se encerra nessa, os conceitos mudarão. A prática do tratamento será outra, mais humanizada, mais consciente. Faz muitos séculos, afirmou Plotino, que toda a antiguidade aceitava como certa a doutrina que se a alma comete faltas é compelida a expiá-las, padecendo em regiões tenebrosas, regressando em seguida
a outros corpos a fim de reiniciar suas provas. Todos esses conhecimentos ficaram para trás. Aí veio o Espiritismo para descortinar esses e muitos mais conhecimentos. O Espiritismo veio nos esclarecer as diversidades da vida e como devemos resolvê-las. Aí fica mais fácil de ver essas problemáticas todas. Fica mais humanizado, fica mais simples, né? Antigamente, saindo um pouquinho fora, antigamente a hanseníase, a lepra, era tratada assim também. As pessoas eram colocadas de lado e ali ficavam, apodreciam ali. Hoje não existe mais nem sanatório mais. As pessoas se tratam em casa, a família não isola ninguém, e mesmo vai acontecer com esse caso da loucura. Falta desse modo, lamentavelmente, aos nossos companheiros de humanidade, o conhecimento da transitoriedade do corpo físico e da eternidade da vida, do débito contraído e do resgate necessários em experiências e recapitulações diversas. Depois desses conhecimentos, a vida será muito mais fácil, pois muitas perguntas serão respondidas, muitas dúvidas serão esclarecidas e os ensinos de Jesus serão mais respeitadas, né? Então isso é importante a gente enfatizar. Os ensinamentos de Jesus está aí para ser vivida, não está restrito a um centro espírita ou nas igrejas, é para levar para a vida, é para levar, para colocar em prática. E como se deve levar tudo isso em prática? Só com o coração? Também, mas temos que esclarecer nossos irmãos, temos que nos preparar para fazer uma visita, para conversar com essas pessoas, que tantas vezes tão sofrimento que às vezes uma conversa a gente tira uma pessoa do suicídio, né? Então a gente tem que ter essa consciência. Barcelos calara-se por um instante e eu lhe ponderava a extensão da competência. Com justificada razão possuía ele o título de assistente, porque não era um simples irmão auxiliador, mas um profundo especialista no assunto e que se dedicara fervoroso. A conversação dele valia por um curso rápido de psiquiatria sob novo aspecto, que me cabia aproveitar em benefício próprio para as tarefas marginais do serviço comum. Então André Luiz estava muito agradecido pelo ensinamento que tivera com o nosso irmão Barcelos. Para nós também é um riquíssimo ensinamento, é um riquíssimo material que nós temos na mão. Hoje já temos consciência o que acontece com esses irmãos em sofrimento. Hoje já não podemos ficar mais calados, ficar ausentes. Hoje nós já temos condições de fazer pelo menos uma visita para um doente. Ouvindo-lhe as considerações, reconheço que o missionário do bem, onde se encontre, é sempre um semeador de luz, trazendo para o nosso entendimento que possamos semear luz por onde estivermos, com boas palavras, com boas atitudes, com a nossa presença, que a nossa presença seja leve, que possamos ver só as coisas positivas nas pessoas, e assim nós poderemos ajudar mais. O meu amigo
examinou alguns casos de obsessão entre agentes invisíveis e pacientes encarnados, impressionando-se com a imantação mental entre eles. Então Barcelos perguntou a André Luiz que ele tinha examinado alguns casos de obsessão e que ficou sensibilizado com a imantação entre eles. E que isso é o que acontece. Cada dia que passa, eles se fundem mais e mais até a subjugação total. Isso, se ninguém intervém, se ninguém tenta tirar essas duas pessoas nesse sofrimento. Então vai até a subjugação. Pisamos no momento outro solo, referindo-nos à necessidade de esclarecimento dos homens perante seus próprios companheiros de plano evolutivo. O dia que todos tiverem os conhecimentos que o Espiritismo tem a oferecer, tudo mudará. O ódio dará lugar para o perdão e esses laços de obsessão vai um dia ter um fim. Então depende de cada um de nós nos preparar e conseguir pedir perdão, que é uma coisa que é muito difícil para nós ainda. Mas para isso precisamos ter o coração livre dessas ameaças todas, desses enlaces todos. No círculo das recordações imprecisas, a se traduzirem por simpatia e antipatia, vemos a paisagem das obsessões transferida ao campo carnal, onde a obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, jungidos uns aos outros pelos laços de consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Na maioria dos casos, homens e mulheres passam por várias encarnações trazendo esses sofrimentos, por falta de orientação, e dão prosseguimento no ódio um pelo outro, às vezes chegando à loucura, na maioria das vezes chegando à loucura. E passam várias encarnações nessa expectativa, nesse sofrimento. E às vezes as pessoas que convivem com tudo isso sofrem demais também. Os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da subconsciência conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. Todos nós estamos casados ou não com a pessoa certa. Todos nós estamos com a pessoa exata. Temos os filhos e parentes que merecemos. Às vezes, os nossos desafetos estão dentro da nossa casa. O amor, a caridade, a tolerância, a compreensão tem que começar lá, dentro de casa. Quando fazemos o Evangelho no lar, as coisas tendem a melhorar. Os bons espíritos estão lá e vão ajudar a cada um de nós. Vão nos auxiliando a passar por todos esses problemas com amor, respeito e dignidade que cada lar merece. Então é por isso que é tão falado no Evangelho no lar. E quem não faz ainda, procure fazer. Procure uma pessoa que esclareça como se faz, como termina, o quanto tempo leva. Uns 20 minutinhos é o tempo normal que se faz no Evangelho no lar. Congregados de novo
na luta expiatória ou reparadora, as personagens dos dramas que se foram passam a sentir e ver na tela mental, dentro de si mesmas, situações complicadas e escabrosas de outras épocas, malgrado os contornos obscuros da reminiscência, carregando consigo fardos pesados da incompreensão, atualmente definidos por complexo de inferioridade. Veja as pessoas de novo na luta expiatória ou reparadora. Não precisa passar por todas as incompreensões do maltrato, das ofensas, tendo por sua vez complexos de inferioridade, se essas mesmas pessoas tiverem uma base religiosa. Se temos débito do passado, vamos sim resgatar, mas agora mais preparado. Se tivermos uma base religiosa, vamos ter uma melhor vida, uma melhor situação. Vamos ter a compreensão dos problemas que estamos passando. Identificando em si questões e situações íntimas e inapreensíveis aos demais, o espírito reencarnado que adquire recordações, não obstante menos precisas do próprio passado, candidata-se inevitavelmente à loucura. Muitos de nossos irmãos chegam sim à loucura e levam com ele a família num desespero total. É um despreparo total, é um sofrimento muito grande. E às vezes a família fica de mãos atadas, não sabendo o que faz, e corre para um lado e corre para o outro, e não encontra a situação, e fica, às vezes, nesse sofrimento anos e anos. E às vezes, se não tiver uma estrutura física e mental, acaba todos da família ficando doentes. Todos. E nessa categoria, meus irmãos, temos na crosta planetária uma percentagem cada vez maior de possíveis alienados, requerendo o concurso de psiquiatras e neurologistas, que a seu turno se conservam em posição oposta à verdade, preso à conceituação acadêmica e às rígidas convenções dos preceitos oficiais. Por que isso acontece? Porque os médicos vão tratar o corpo, eles vão dar remédio para o corpo, eles vão fazer o que tem que fazer, o que eles conhecem, eles vão aplicar. Mas esses desajustes não estão no corpo físico. Esse desajuste está na mente, está na alma, está no espírito. Enquanto os médicos não tiverem esse conhecimento, essa pessoa vai tomar remédio e vai se dopar a vida toda, até que um dia ela seja esclarecida. Esse em particular são os pacientes que interessam de mais perto meus estudos pessoais. São as vítimas anônimas da ignorância do mundo, os infortunados absolutamente desentendidos que de loucos incipientes prosseguem, pouco a pouco, a caminho do hospício ou do leito de enfermidades ignoradas, tão só porque lhes faltam a água viva da compreensão e a luz mental que lhes revelam a estrada da paciência e da tolerância em favor da redenção própria. Quantos casos isso acontece? Quando a pessoa chega nessa condição por falta de conhecimento, por falta de paciência e tolerância, a família inteira e às vezes ficam entregues à própria sorte. Como eu já disse, as pessoas ficam totalmente atordoadas, sem saber para onde leva,
Porque normalmente as pessoas da família muitas vezes querem se ver livre do problema. Aí entregam a qualquer clínica psiquiatra e aí eles ficam ali. Se vocês forem fazer uma visita num hospital psiquiátrico, vocês vão ver que a maioria das pessoas está tudo dopada. Está tudo sentado, uns amarrados, outros porque não pode se debater, outros ficam totalmente alienados e passam a vida toda nessa condição. E a família, muitas delas nem visita faz, devido o que aconteceu dentro do lar, devido às palavras malditas, às palavras mal faladas, às brigas. Então se rompe e as pessoas entregam essas pessoas num asilo e esquece que essa pessoa existe. E são muito semelhantes casos angustiosos, indaguei por falta de argumentação à altura das considerações ouvidas. O assistente sorriu e esclareceu. Ó, meu caro, a extensão de sofrimento humano nesse sentido confunde-se com o infinito. Barcelos ia prosseguir, mas retiniu uma campainha singular, convocando-nos aos preparativos da oração. Era preciso atender. E assim, então, encerramos o capítulo 2. Que tenhamos o discernimento necessário para entender que irmãos nessas condições e darmos a nossa contribuição para a nossa melhora, para o nosso entendimento, para que possamos entender essa dinâmica, entender esse sofrimento todo. Eu gostaria de encerrar esse capítulo fazendo agradecimento, primeiramente a Deus, a Jesus, nosso Mestre querido, a todos os espíritos envolvidos nessa aula, nesse estudo. Primeiramente agradecer por eu ter a oportunidade de fazer esse estudo, de eu ter me comprometido a fazer e entender um pouquinho desse sofrimento todo. Eu que sabia que existia todo esse sofrimento, eu que há muito tempo eu frequentei Pirapitigui, que é uma colônia de Hanseníase, e lá a gente vê, era uma colônia muito grande e hoje que está, não sei se hoje está totalmente desabitada, mas quando eu ia, já tinha uma área muito desabitada, e tinha uma ala, que era quando a hanseníase atacava o cérebro da pessoa, a pessoa ficava totalmente louca. Então naquela área eles colocavam só os mais perigosos. Existia aqueles que podiam ter visita, e tinha aquelas alas que não poderiam de jeito nenhum ter visita. E naquelas alas tinha até corrente, tinha até argola nas paredes, chumbadas para colocar as pessoas ali e deixar. Tal o sofrimento. Então, eu agradeço muito a Deus por eu ter um pouquinho mais de compreensão desse sofrimento todo. Que Deus nos abençoe e que tenhamos o discernimento de separar
essas doenças, de separar essas mazelas todas e compreender que nossos irmãos estão nesse sofrimento e que possamos um dia dar o nosso quinhão de contribuição. Que assim seja.